Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é William Flores. Eu sou doutorando em agronegócios pela Universidade Federal da Grande Dourados e hoje eu vim trazer um trabalho para vocês aqui que trata, né, de modelos habitacionais sustentáveis rurais, né? A gente submeteu esse trabalho para o segundo Congresso Internacional de Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade, né? Um evento da Unesp em parceria com a ANAP. E esse trabalho é basicamente uma revisão sistemática focada em resiliência climática e qualidade de vida, né? Então, assim, considerando o eixo temático infraestrutura, construções e habitações rurais, a gente pensou que seria uma boa pedida, né, para esse evento. Bom, o primeiro autor sou eu, né? E a segunda autora é a professora doutora em Tecnologias Ambientais, a professora Camila Amaro de Souza, que é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, né? Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Naviraí. Bom, para a introdução, a gente trouxe aqui que esse contexto das mudanças climáticas globais, né, que vem sendo talvez o maior desafio, né, da humanidade do período recente. E dentro disso a gente tem essa necessidade da resiliência climática, né, porque é muito difícil a gente manter a qualidade de vida da população, né, se a gente não pensar aí a longo prazo em formas de construir estruturas que dê essa qualidade para as pessoas, né, porque o que hoje pode ser útil, né, para a calefação das residências, né, para manter o calor ou o frio dentro da residência, pode não ser útil, né, depois das mudanças climáticas, né? Então, para isso a gente pensou quais modelos habitacionais sustentáveis a gente teria, né? E aí dentro desse contexto a gente tem a sustentabilidade nas construções rurais, né? A gente tem bastante texto sobre as arquiteturas urbanas, né, dos assentamentos urbanos, mas na parte rural, que é o que interessa esse trabalho aqui, a gente não tem tanto avanço assim, né? Até porque, querendo ou não, a parte rural é onde habita a menor parte da população, né? É, dos centros, né? Então, assim, não teria também toda essa atenção, então por isso que é importante de buscar. E dentro disso, a gente pensou ali que dentro da literatura a gente tem que a necessidade de materiais ecológicos, né, para poder fazer essas construções, ou seja, materiais que se aproveitem daquilo que já tem à disposição na natureza, né, considerando os assentamentos rurais. Além disso, também construir algo que tenha eficiência energética, né? Para que não tenha que ficar se utilizando de energia elétrica para poder, por exemplo, reduzir o calor de uma área ou aumentar o calor em uma área, né? Considerando a região que pode estar habitando. E para além disso, né, também ser renovável, né? Que possa se aproveitar, ou se for para usar um período curto, que seja degradável, né? Ou biodegradável, né? Coisas dessa natureza. E dentro ainda desse contexto, a gente tem que buscar as viabilidades, né? Tanto a de custo, né? Ou seja, será que nós teremos recursos para isso, né? Será que os recursos serão oferecidos pelo governo, né? Será que o governo tem essa prioridade, né? Então, assim, na literatura a gente não encontra muito disso, o que é uma pena, né? Porque, enfim, nos assentamentos urbanos a gente sabe que já é difícil, né? Manter moradia para todas as pessoas, né? Enfim, tem alguns conflitos. Mas não é diferente no rural, né? Para além disso, no rural ainda tem conflitos que envolvem povos originários, né? Então, enfim, são outras frentes que a gente tem que buscar. E também se há viabilidade técnica, né? Ou seja, a gente percebe que dentro da literatura faltam modelos econômicos para isso, né? Também modelos funcionais. E ainda que a gente encontre modelos econômicos que viabilizem, né? Essa oportunidade de construir algo técnico para essas moradias, por exemplo, né? Ou, enfim, não só para moradias, mas tudo aquilo que pode ser construído em assentamentos rurais, a gente também encontra que existem alguns que são funcionais, mas eles não são o que são chamados hoje de climaticamente inteligentes, ou seja, o quão será importante essas novas tecnologias para o futuro, né? Porque de nada adianta algo ser construído para agora e, enfim, num curto prazo a gente vai ter que abandonar essas estruturas porque ninguém consegue mais habitá-las, né? Terminando a introdução, a gente tem aí que o objetivo desse trabalho é uma revisão sistemática, né, sobre esses modelos habitacionais sustentáveis para áreas rurais, com foco em práticas construtivas que aumentam, né, a resiliência climática e melhoram a qualidade de vida das populações, mas especificamente aí buscar identificar tecnologias arquitetônicas, materiais locais e fontes renováveis de energia, ressaltando soluções viáveis a serem implementadas no contexto do agronegócio e em assentamentos rurais, inclusive através de política pública, né? Para fazer isso daí, a gente utilizou a metodologia como base metodológica, aliás, a revisão sistemática de literatura, as bases científicas que a gente utilizou foi a Scopus e o Web of Science, né? E elas se justificam por ser talvez aí as que têm os maiores indexadores, né? De revistas, enfim, né? Nos quadrantes aí de Q1 e Q2.
A gente tem também esse período, né, de análise de 2014 a 2023, né? A gente limitou aqui porque, como não acabou o ano de 2024, talvez faltaria alguns trabalhos. A gente priorizou, né, os trabalhos que fossem de inovações recentes, né, e alinhamento à Agenda 2030, né, cumprindo aí a ODS 7 e a ODS 11, né, ou seja, energia limpa, energia acessível e limpa, e também cidades e comunidades sustentáveis. A gente utilizou como protocolo, né, o Prisma, né, para poder decidir quais serão incluídos, quais serão excluídos, né, os critérios de inclusão e exclusão. A abordagem que a gente teve foi global, a gente não fez nenhuma restrição de geográfico, de idioma. A, a ferramenta analítica que a gente utilizou foi o RStudio, né, e o pacote Bibliometrics, né, basicamente para, enfim, mergir todo a base de dados que a gente encontrou, né, todos os registros, retirar os duplicados, enfim. E para encontrar esses registros, né, a gente utilizou nessas duas bases de dados as palavras-chave e os conectores booleanos housing, né, entre aspas, and rural, climate e sustainable com um asterisco, porque a gente queria tudo que fosse a ver com sustentabilidade também, né, para não ficar nenhuma restrição. Então, né, enfim, retomando, né, para elegibilidade, tudo que era 2014 2023 a gente deixou, né, o que era fora a gente tirou. Os artigos deveriam ser revisados por pares, né, ou ser livros publicados, ou ser capítulos de livros, ou ser relatório técnico. O contexto era um foco em estudos rurais, né, sem restrição de local, né, assim não precisava ser necessariamente no Brasil ou na América. O tema central era sustentabilidade, resiliência climática e construções rurais. A relevância estava em tecnologias arquitetônicas, materiais locais, energias renováveis. A gente não teve restrição de idioma, né, como falei anteriormente. E a exclusão foi todos os estudos que a gente encontrava que o foco era urbano, ou que não tinha foco na sustentabilidade e resiliência climática, a gente tirou. Bom, aí formou essa primeira figura aqui, né? A gente foi nas bases de dados, colocou, né, as palavras que a gente já mencionei. Encontrou esses registros, né? 118 na Scopus e 105 na Web of Science. Deles, 45 eram duplicados, né? Desses daqui a gente, então, ficou com 178 para fazer a triagem. Aí depois da triagem ali de título, né? De palavras-chave, resumo, já tiramos outros 24 que também já não tinha a ver com o que a gente estava buscando. Ficou 154 que a gente manteve até o final. Então, a produção aqui já dá para ver, né? Que houve um crescimento, né, de 2014 até 2023 ali, né, uma crescente. Um outro ponto que a gente traz aqui é essa relação entre fonte, autor e tópico, né, que a gente tem aqui, primeiro são deixa eu ver se dá um zoom aqui. Primeiro são as conferências, né? Dali que foi onde foi proveniente a maior parte dos trabalhos, né? Que estão ali no topo, tanto na primeira quanto na segunda. Esse NA aqui são os que não colocaram autores, né? Ou seja, é aquele que é publicado de forma editorial lá nos trabalhos. E dentro deles, né? A gente tem ali os destaques da China, né? Enquanto país. A gente tem também a urbanização, né? Preocupação ali porque a urbanização pode trazer o êxodo, né, rural e isso influencia, né, impacta na busca de como vamos melhorar a parte das casas que estão nos assentamentos rurais, porque diminui, né, o recurso que vai para esse destino, enfim, mudanças climáticas, eficiência energética, né, e aqui na lei de Bradford, né, a gente tem também como primeiro, né, os eventos de conferência, ou seja, são trabalhos muito recentes, então eles nem têm tantas publicações ainda em revistas, né, então existe essa perspectiva ainda de muita publicação, né, por vir. Bom, outras duas imagens que a gente tem aqui são a figura 4 aqui na produção por autor, né, a gente tem aqui a produção dos autores, aqui é primeiro que não tinha autor citado, Huang, né, Wang, Wu, Baos. Então, assim, são os 5 principais autores, né, que publicam sobre esse assunto, né, que a gente encontrou nesses períodos. O outro que a gente tem aqui do lado são as filiações por tempo, né? Então, a gente tem aqui a parte da, da Academia Chinesa, né, da Universidade de Newcastle, é, do Grupo de Design de Infraestrutura da Índia, né, Universidade de Colorado, enfim, ali estão os principais produções, né? A gente tem, então, colocando ali por países, né? A gente tem aqui a China, né?
como a principal produção, né? Ali estão os principais autores, né? E grupos de cientistas. Aí depois já vai para a Austrália e uma parte dos Estados Unidos aqui também. E a gente não encontrou desse período aqui trabalhos que são publicados ali no exterior, né? Q1 e Q2, né? Sendo publicados pelo Brasil, né? Então, assim, a gente não tem muita essa literatura aqui no nosso país que seja publicada nessas revistas de alto fator de impacto, né? Esses tópicos ao longo do tempo, a gente tem aqui do ladinho, né? Que o que que vem crescendo, né? Mais recentemente é possível perceber o crescimento sobre pesquisas sobre crescimento urbano, né, que afeta diretamente a parte rural, né, porque se cresce de lá, as pessoas estão saindo de algum lugar, fora o fato de algumas dificuldades sobre é, sucessão rural, né, os pais que não conseguem passar as terras para os filhos não têm mais interesse em trabalhar nesses ambientes, né, enfim, isso pode ir impactando também, né, na urbanização. A outra parte é a performance, né, que também está bem recente aqui, nos anos mais recentes, né, de pesquisa, né, de sendo publicação. O terceiro, eficiência energética, né? Enfim, não deixa de ser, né? Porque considerando que a mudança climática, a gente sempre vai ter, enfim, regiões como aqui no Brasil, né? A gente tem aumentado muito a parte extrema do calor, o que gera a necessidade de mais energia seja para climatizadores, coisas nessa natureza, mas não necessariamente nas áreas rurais, né? Trabalhos das áreas rurais também está aqui numa crescente e sustentabilidade, né? Voltando para olhar uma rede do mapa temático, né? A gente tem ali os principais, né? Sustentabilidade, né? E, assim, era de se saber que isso ia acontecer, porque foi, inclusive, uma das palavras-chave. Mudança climática, né? A parte rural, né? E no que eles estão conectados? Você pode perceber, ó, que, por exemplo, mudanças climáticas aqui tá ligado com urbanização, tá ligado com a parte rural, a parte da sustentabilidade. A parte rural tá ligado, em outros aspectos também com arquitetura, adaptação, e a sustentabilidade está conectada ali em arquitetura vernacular, que aí já começa a mostrar o que que a gente encontrou, né? Bom, então vamos aqui para essa discussão. Os principais achados, então, ali, a gente separou em alguns grupos, né? Para poder fazer essa apresentação, não ficar tão longa. Primeira coisa ali que a gente acha muito é essa arquitetura vernacular e tradicional, né? Enfim, tentando, né, como o nome sugere, né, integrar a parte sustentável entre condições climáticas e culturais, né, daquela região. Por exemplo, eu sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, e aqui a gente tem aldeias indígenas, então poderia existir uma preocupação aí de como, né, abordá-los sem tirar as raízes dele, né? Ou seja, manter as construções, né, só que buscando a resiliência climática, né? Esse uso de material e técnicas regionais, né, como adobe e biopolímeros, né, não é o caso do Brasil em específico, mas assim, existe a preocupação com as áreas sísmicas, né, que vão aumentar, né, as atividades sísmicas, né, por causa da mudança climática, e também, assim, essa preocupação mais voltada a áreas tropicais e tradicionais, né. Em relação ao segundo grupo que a gente encontrou ali com muitos trabalhos, são voltados à sustentabilidade e eficiência energética, né? Ou seja, buscando aí desempenho térmico, né? E eficiência energética de habitações, né? Como já falei anteriormente. Soluções adaptadas, né? Ou seja, aquecimento solar ou retrofitting. E por último, né? Impactos positivos no bem-estar e na saúde pública de comunidades rurais, né? Porque é, cuidando desses aspectos, né, a gente evita, por exemplo, que isso desague, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem o SUS, isso desague na saúde das pessoas. As pessoas vão ter que buscar os seus postos de saúde, né, e às vezes só porque não tem um ambiente adequado para poder morar, né, enfim, trabalha numa exposição demasiado no sol, coisa dessa natureza, né. Outro grupo interessante que a gente achou aqui foi o grupo de resiliência climática e adaptação, né, que busca ali analisar fazer essa análise de risco, né, da exposição do calor, né, das enchentes, da variabilidade climática, né, que a gente teve recentemente ali no Rio Grande do Sul, né, que, enfim, foi uma catástrofe, né, sem precedentes. Também essas estratégias de habitação resiliente, né, com técnicas de baixo custo, né, e governança ambiental, né. Um quinto grupo que a gente encontrou foi de arquitetura sustentável e soluções tecnológicas, né? Ou seja, aí temos os exemplos de microvilas, moradias inteligentes, sistemas ecológicos aplicados, né? E uma outra parte sobre isso também temos essa discussão sobre justiça ambiental e preservação de ecossistemas locais, né? Principalmente justiça ambiental do que trata nas regiões, por exemplo, assim, urbanas, às vezes a pessoa tem uma
qualidade de vida um pouco maior do que a pessoa na rural, né? Porque ela não é exposta, por exemplo, à irradiação solar tanto quanto a pessoa rural, né? Por causa das suas construções, né? Um sexto grupo que a gente tem aqui é de desenvolvimento rural e qualidade de vida, né? Esses projetos mais focados nas soluções acessíveis, sustentáveis, né? E também a gestão ambiental e prática de soberania alimentar, né? É outra coisa que tem bastante na literatura recente. E algumas propostas de Nature-Based Solutions, né? Que talvez é um dos principais trabalhos que a gente tem quando o assunto é, por exemplo, desmatamento, né? Enfim, que formas que abordar isso sem reduzir a nossa produção, né? O penúltimo grupo aqui seria consumo de energia e comportamento em áreas rurais, né? Ou seja, implementação de sistema energético renovável, como biomassa, que a gente já tem bastante, né? E energia solar, conforto térmico, né? E eficiência energética e política de emissão de carbono. E soluções híbridas entre transição de energia limpa, né? Então, assim, não necessariamente pular diretamente para só buscar hidrelétrica, né? Porque isso pode limitar um pouco o momento que a gente tem uma seca, né? Que está acontecendo muito recentemente. Então, assim, buscando uma forma de abordar isso sem necessariamente ficar num modelo só. O último grupo foi risco climático e vulnerabilidade, né? Ou seja, avaliação de desastre natural e impacto na segurança, né? Habitacional e qualidade de vida. Planejamento sustentável, né? E por último, a estratégia de infraestrutura verde para adaptação climática. Os exemplos que a gente tem de materiais, né, essa taipa de pilão, né, solo cimento autodensável, técnica Adobe, telhados verdes e paredes vegetadas, né, e design passivo, né, orientação solar, sombreamento, ventilação natural. Bom, então, por fim, a gente tem aqui, né, de forma sumária, né, que os modelos habitacionais sustentáveis para áreas rurais e práticas construtivas capazes de promover resiliência climática e melhoria de vida, né? Então, assim, foi o que foi revelado, né, aqui. Existem essas contribuições de materiais locais de baixo custo e de baixo impacto ambiental, né, que é possível integrar energias renováveis com estratégias bioclimáticas para elaborar essas adaptações às especificidades climáticas regionais. E para pesquisas futuras a gente tem análise qualitativa sobre custo-benefício, né? Estudos que envolvam comunidades locais e desenvolvimento de soluções para o desenvolvimento de soluções, né? Porque as pessoas inseridas nessas soluções elas vão ter mais aderência, né? É o que a gente tem à disposição. E por último ali avaliar o papel dos subsídios públicos para viabilizar essas práticas sustentáveis, né? Porque de nada adianta a gente encontrar tudo isso e não ter formas de financiamento para que as pessoas tenham como acessar, né, esse tipo de tecnologia. Bom, era isso. Fica aqui meu agradecimento para CAPES, né, que, enfim, que não financiou, né, a produção desse trabalho, né, com financiamento. Então, assim, né, o primeiro trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, né, com o Código de Financiamento 001. Agradecer também a ANAP, né, pelo evento, agradecer a Unesp, né, por ter sediado o evento. E era isso. Fica aqui muito obrigado. Qualquer coisa, coloca dúvida aqui no comentário que eu respondo. Valeu.